Salve, meu povo, tudo bem? Aqui é o professor João Carlos de Redação. Vamos falar de um assunto bem bacana hoje na nossa videoaula: a retomada de repertório sociocultural num texto dissertativo. Já te adianto, que isso é um elemento imprescindível para a gente alcançar o nosso tão sonhado 1000 na redação do Enem. A gente precisa entender como fazer isso numa redação, beleza? E se inscreve aqui no canal antes da nossa videoaula para você não ficar de fora de nenhuma novidade e ativa o sininho aí para chegar as notificações com os novos conteúdos. Galera, a ideia de retomada de um repertório sociocultural parte do seguinte princípio: você vai escrever um texto dissertativo. Em algum momento desse texto, você vai colocar um tipo de informação, um repertório. Pode ser um repertório qualquer, às vezes um dado, às vezes a referência a uma obra literária. Aí, a questão é, você precisa fazer uma retomada dessa informação que já foi colocada no texto em algum outro momento. Então, por exemplo, se você colocou ali um repertório inicial, a fala de algum filósofo, você colocou algum contexto histórico. Em algum outro momento, num terceiro parágrafo, ou mesmo na conclusão, você precisa fazer uma referência a essa informação que foi colocada anteriormente. É isso que é a retomada do repertório sociocultural. E ela vai ser muito importante para a gente ter a competência 3 bem avaliada na nossa redação do Enem, certo? Essa competência 3, ela exige do candidato algumas habilidades, que a gente vai ver aqui para entender por que a retomada tem a ver com isso. Essa competência, ela vai pedir para o candidato selecionar, organizar, interpretar e relacionar informações em defesa de um ponto de vista. Então veja que essa ideia de retomada de repertório tem a ver com relacionar informações no texto. E ainda, de forma organizada, porque a gente tem que conseguir fazer a referência ali de um parágrafo em relação ao outro. Por isso que essa competência 3, ela vai ser avaliada com base também nessa retomada. Lembrando que não é só isso, tá, gente? Competência 3 avalia outras coisas também, mas a retomada de repertório sociocultural vai ser bem importante para ela. Agora, a gente tem que tomar um cuidado. Não é só você citar uma informação num primeiro parágrafo e simplesmente repetir essa informação em algum outro parágrafo do texto. Essa retomada, ela tem que ser interessante. Ela tem que fazer com que o leitor faça uma leitura fluida para que ele consiga articular as informações do texto de maneira coerente, de forma que não fique repetitiva, de forma que o texto não fique mecânico e artificial, porque aí a gente vai ter alguns probleminhas ali de coerência. Então é muito importante a gente saber fazer bem essa retomada, beleza? Não é simplesmente você repetir informações. A gente tem que trabalhar referências, a gente tem que fazer às vezes inferências de alguma coisa que a gente já pôs em algum parágrafo anterior. Teoricamente, esse tipo de estratégia pode ser feito em várias partes do texto. Por exemplo, eu posso colocar uma informação na introdução, retomar no parágrafo seguinte, ou retomar no terceiro parágrafo e assim por diante. Não tem uma regrinha muito clara em relação a isso. É importante que a nossa, como eu disse para vocês, que a nossa leitura fique fluida, que o nosso texto tenha coerência e uma articulação interessante das ideias, tá? Então, só para lembrar, não deixe o seu texto repetitivo, porque senão isso vai ficar cansativo, o leitor ele vai acabar perdendo um pouco a paciência e talvez não, se for o caso de um examinador, não dê uma nota assim tão interessante. Vamos pensar agora num formato de retomada que é bem interessante e que tem dado muito certo nas redações do Enem. No caso de uma retomada mais, assim, talvez usada na redação do Enem, que a gente tem visto que tem dado bastante certo, é a ideia de você pensar o texto dissertativo como um circuito fechado. Como assim? A gente começa o texto com uma informação lá na introdução, normalmente um repertório introdutório. Aí a gente desenvolve o nosso texto normal, né? Você vai pôr sua tese na introdução, vem o primeiro desenvolvimento com a discussão de uma ideia, vem o segundo desenvolvimento e aí a gente chega na conclusão do texto. Nessa conclusão, quando a gente vai colocar ali a última frase do texto, a gente faz referência àquela primeira informação lá de cima da introdução. Por isso que chama circuito fechado. É como se fosse um ciclo. Você começa com uma informação, caminha o texto todo, e aí chega no finalzinho, você volta lá para o começo. Como vocês estão vendo no esqueminha aqui na tela. Esse circuito fechado é muito bacana para a gente fazer
dissertação argumentativa para o Enem. Para não ficar só no esqueminha, vamos ver na prática como que funciona essa ideia de retomar repertórios. Eu desenvolvi um texto que tem uma temática X aí, que a gente vai ver daqui a pouco, e eu quero que você perceba como que a informação que foi colocada na introdução vai ser retomada lá na conclusão. Eu não coloquei o texto inteiro, tá, gente? Eu coloquei aqui só a introdução e a conclusão da dissertação. Lembra que aqui no meio tem todo um desenvolvimento, mas é só para a gente poder ver mais rápido, assim, mais fácil, como que funciona essa relação de informações. Vamos ver como é que ficou. O documentário Ilha das Flores, produzido no final dos anos 80, retrata uma questão em torno da grande produção de lixo no Brasil. Ainda hoje, isso se configura como um impasse para o desenvolvimento da sociedade. Essa situação se agrava com o acúmulo de lixo eletrônico, tendo em vista que este carrega substâncias tóxicas que podem prejudicar a saúde dos cidadãos. Além disso, devido a um descarte inapropriado, o meio ambiente é gravemente afetado. Bom, nessa introdução, a gente viu ali que o tema gira em torno do descarte de lixo eletrônico e tudo. Mas reparem que no iniciozinho desse parágrafo, que é a introdução, tem uma analogia ali, tem uma referência a um documentário chamado Ilha das Flores, né, que foi produzido nos anos 80 e que trata dessa ideia do lixo. Agora, grava bem essa informação aí do início, porque ela vai aparecer na conclusão do texto. Vamos ver como é que ficou essa conclusão. Portanto, não se pode mais ignorar os riscos proporcionados pelo mau descarte de lixo eletrônico no Brasil. Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento Regional deve promover campanhas informativas sobre os problemas do descarte inadequado do lixo, as quais podem contar com falas de especialistas no assunto, por meio de propagandas e divulgações em redes sociais, a fim de conscientizar a população sobre a forma correta de descartar produtos tecnológicos. Isso minimizará os impactos causados tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente, evitando que o país se transforme em uma imensa ilha das flores. O que a gente reparou aqui no finalzinho do texto? Aquela pequena referência muito sutil, de forma ali quase escondida, em relação ao início, à introdução, que a gente fala sobre Ilha das Flores, né? Então, essa é a ideia de fazer a retomada de um repertório sociocultural. É você fazer uma referência sutil, uma referência interessante. É como se o leitor estivesse caminhando com a leitura e ele chegasse num ponto e falasse: ah, isso aqui faz referência ao que já foi. É isso que importa. Aí a gente faz uma retomada legal, interessante e que não deixa o texto tão repetitivo. Pessoal, não se esqueçam de fazer retomadas aí nas suas dissertações argumentativas. Começa a treinar um pouquinho, faz uma retomada em um determinado parágrafo, vê como que ficou, para a gente poder treinar essa ideia de relacionar informações dentro do nosso texto dissertativo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês já fizeram alguma retomada interessante, compartilha com a gente aí para ver que tipo de ideia você teve. Não se esquece de clicar nos links aqui da nossa descrição para você acompanhar todo o nosso conteúdo e nos siga lá nas redes sociais, beleza? Um abraço, até a nossa próxima aula.